Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que ultimamente qualquer interação entre homem e mulher virou um campo minado. E que nem eu já fiz outros vídeos a respeito dessa nova lei da misoginia, que eu disse que algumas mulheres iriam usar essa lei de uma forma tão subjetiva que qualquer interação mínima no dia a dia, elas iam enquadrar homens como misóginos, machistas e isso aquilo, iriam colocar nas redes sociais e expor esse homem, como aconteceu recentemente, que uma simples pergunta que o homem fez se a menina era casada, ela já fez um vídeo falando que o cara é misógino, isso, aquilo. Hoje no mercado, um homem se sentiu à vontade para perguntar se eu era casada. Graças a Deus não foi nada mais que isso, mas só para contextualizar vocês. Estacionei meu carro e subi da garagem pro mercado de elevador. Ele subiu no mesmo elevador que eu, mas até o momento tudo tranquilo e tinha outras 2 pessoas dentro do elevador também. Dentro do mercado eu senti que a gente estava se cruzando até demais. Agora eu imagino que ele tenha feito de propósito. Até que no momento eu tava de costas, ele passou por mim falando oi, tava com o celular na mão com aquela postura de que fosse anotar alguma coisa, sabe? E aí ele parou na minha frente e perguntou: "Você é casada?" Fiquei calada, olhando pra cara dele uns 5 segundos assim, porque eu não tava esperando. Quer saber? Eu não vou ficar com essa história só pra mim não. Falei com uma funcionária e pedi pra alguém descer junto comigo, até porque eu não sabia se ele tinha me visto saindo do meu carro, se ele tava na porta do meu carro me esperando. A funcionária foi junto comigo até o meu carro e ficou tudo bem. Cara, que exagero, foi só uma pergunta. Desculpe, mas eu não acredito que um homem bom, principalmente com todas essas notícias rolando, que é impossível você não saber, acharia de bom tom perguntar isso aleatoriamente pra uma menina no mercado que ele nunca viu na vida, que inclusive parece 15, 20 anos mais nova do que ele. Bom, pra ser muito sincera, essas notícias têm mexido muito comigo. Fico realmente paralisado, eu já assisti tantos e tantos vídeos. Toda vez que a gente atualiza nosso feed é mais uma ou várias mulheres sendo vítima de feminicídio, de abuso, de violência. Enquanto não houver punições severas, punições sérias, vai continuar acontecendo. A impunidade dá coragem. E até fala-se que não envolva mulher, a mulher em si já está sendo considerada como um crime de misoginia. Como recentemente o Neymar fez uma declaração que o juiz parece que acordou de Chico, que é uma expressão que quase todo mundo usa no seu dia a dia, que tem a ver mais com uma questão que a pessoa, né, acordou irritada, isso, aquilo, acordou virada, e já tem mulheres, né, principalmente jornalistas de um certo movimento aí, falando que o cara foi misógino, falando que a fala dele é preconceituosa, isso, aquilo, que abre brecha para homens fazerem isso e aquilo com as mulheres. E o mais impressionante de tudo isso é que tem pessoas, mulheres, apoiando situações que não tem nada a ver com o contexto mulher, a mulher em si. Qualquer coisa agora considerado na cabeça delas como algo misógino já está sendo enquadrado nessa nova lei que, veja bem, ainda nem foi sancionada, não foi aprovada nem pela Câmara dos Deputados e nem pela sanção presidencial. Porém, entretanto, todavia, a gente já estamos vendo o que essa lei vai ocasionar em qualquer situação que envolva um homem. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória, qualquer coisa assim do tipo, açaí, pão de queijo, a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like nos seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Canva do 0 ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela, ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, para vocês entenderem onde eu quero chegar com essa conversa toda, com a minha opinião sobre isso, vou pegar uns exemplos que atualmente, né, tiveram grande repercussão, que acenderam essa luzinha amarela na minha cabeça e possivelmente na sua cabeça. Tem um vídeo que viralizou de uma moça que contou que denunciou um cara no mercado por simplesmente perguntar se ela era casada. Cara, eu sei que parece bobeira, eu sei que parece uma coisa irreal, mas aconteceu. E uma pergunta que em outras épocas passadas seria só uma forma de puxar assunto ou até mesmo de curiosidade inocente, agora virou motivo para denúncia de misoginia. E a gente fica pensando, cara, onde será que a intenção do cara se perdeu na interpretação dela? É uma parada para refletir, não é? Porque simplesmente uma pergunta normal que acontece no dia a dia, né? Se o cara, sei lá, se ele estava interessado com ela ou por curiosidade, simplesmente perguntou, você era casado ou se você tá num relacionamento, a mulher agora já tá interpretando como misoginia. Então você imagina, cara, em situações que precisa, né, uma pergunta, uma interação mais, como que eu posso dizer aqui, pra frente, como será que vai acontecer essas interações? Não vou ter mais. E outra, não para por aí. Eu acho que você já sabe, né, que o Neymar teve uma fala, né, que tava meio pistola com o árbitro, ele soltou, o cara acordou de Chico.
E para quem não sabe, acordar de Chico é basicamente uma expressão super comum para dizer que a pessoa não tá num dia bom, que tá meio avoada, que acordou, né, estressada. E, meu amigo, se você dá uma pesquisada aí em qualquer plataforma, Neymar, misoginia, Neymar fala, você vai ver a enxurrada de críticas, principalmente de umas feministas mais fervorosas, dizendo que ele é misógino e um monte de coisa, voltando no passado dele, que ele traiu a esposa dele, isso, aquilo, por uma expressão que a maioria das pessoas usa no dia a dia, e até as mulheres que não concordaram com o posicionamento, né, de críticas ao Neymar, que falaram que é normal essa expressão, elas também estão sendo colocadas como mulheres misóginas. Aí a gente vê que a coisa está ficando tão desproporcional que uma fala que é normal, que não tem nenhum contexto envolvendo mulher, uma simples expressão que todo mundo usa, vira motivo para crucificar alguém colocando como misógino. Por isso que eu falei para vocês em outros vídeos que essa lei dá muita brecha para interpretação e muita subjetividade toda, e é óbvio, né, que a gente vive num mundo que está evoluindo e a gente precisa sim combater o preconceito, a desigualdade, a misoginia de verdade, beleza? Mas definir o que é misoginia é algo importante, porque senão tudo vai virar misoginia. Casos que nem eu citei o vídeo da mulher, por uma simples pergunta que o cara teve pra ela, se ela tinha namorado, se ela era casada, já virou uma repercussão tão grande que mulheres apoiando ela, isso, aquilo, que tem que aprovar essa lei da misoginia, que os homens têm que deixar mesmo de falar com a mulher, que a mulher é superior ao homem, que é melhor que o homem não tem nenhuma interação com as mulheres, isso, aquilo. Então é isso que muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas que têm opinião sobre isso, estão discordando dessa lei, porque se não tem uma definição clara, o que é misoginia, o que é ser misógino, o que seria a misoginia em si, tudo vai virar interpretação subjetiva. E esse é o problema, porque levanta até aquela questão religiosa também. Por exemplo, assim, se um pastor, um padre, qualquer líder religioso está usando a Bíblia para dar um sermão e tem passagens da Bíblia que falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, que o homem é a cabeça, a mulher é o corpo, a mulher tem que sujeitar um homem, o homem é a cabeça da casa, isso, aquilo, esse líder religioso vai ser também enquadrado como um criminoso misógino, porque simplesmente ele tá dando um sermão, ele tá expressando aquilo que está escrito na Bíblia, aquele texto, porque se uma mulher se sentir que está sendo ofendida, que o cara está sendo misógino por simplesmente mostrar uma palavra, mostrar uma questão religiosa, ela pode sim denunciar ele, porque essa lei já tá mostrando isso. Se tem 10 mulheres ouvindo esse sermão e uma se sentiu ofendida, cara, vai levar em consideração a palavra delas. Se as outras 9 não se sentiram ofendidas porque sabe separar aquela questão toda, não vai valer por nada. Tem até aquela questão que a possível vítima não faça a denúncia. Se tiver testemunhas, a lei vai ser aplicada e o Ministério Público vai instaurar um processo contra essa pessoa, em específico contra esse líder religioso. É que nem eu falei para vocês. Se houver pessoas mal intencionadas que não vão com a cara desse homem, né? E geralmente vai ser um homem que vai sofrer com isso. Até mulheres, né, que não concordam com essa lei já estão sendo colocadas nesse mesmo balaio. Vai acontecer isso, cara. Aí parece que as pessoas não estão conseguindo agora diferenciar o que é realmente uma atitude ofensiva, de uma fala sem maldade ou de um simples mal-entendido. Misoginia é uma coisa séria, que machuca, que limita, que é um problema e precisa ser combatido à força, certo? Mas quando a regra de misoginia fica mas tão sensível, ao ponto de criminalizar uma pergunta sobre estado civil, ou uma expressão popular, ou até mesmo questão religiosa, a gente corre um risco enorme. O risco de banalizar o problema real é o que é pior, e de criar um abismo enorme entre homens e mulheres. E a consequência de tudo isso, que já está acontecendo, é que quando os homens começarem a sentir que realmente essa interação com uma mulher pode ser uma armadilha muito pesada, a resposta vai ser simples: o afastamento de tudo. Aí vai ter mulheres, por exemplo, dizendo assim, mas tá certo, os homens não têm que ter interação com mulher nenhuma, porque o homem é um potencial, isso e aquilo. Cara, mas se você vai ver em situações cotidianas, por exemplo assim, a mulher tá sendo, sei lá, assaltada, tá vendo um cara lá, vários homens passando, os homens não vão ajudar mais, né? Acontece qualquer situação envolvendo ela, na academia, por exemplo, que já vai acontecendo isso, a mulher tá pegando um peso, ela não consegue segurar e cai sobre ela, você vai ver que nenhum homem vai mais ajudar ela. Tem até vídeos de, tipo assim, uma galerinha só de homens e só tem uma mulher lá fazendo exercício, porque nem isso os homens já estão querendo ficar próximos, sabe? Qualquer ajuda, qualquer interação, eles sabem que pode correr o risco. Tanto é que uns tempos atrás, teve uma repercussão de vídeos de mulheres na academia, que o cara só tava passando, né, na câmera, aí ela começou a xingar o cara, que o cara tava assediando ela, isso, aquilo. De, por exemplo, o homem simplesmente ajudar ela num peso, ela já começar a xingar ele, que não precisa de ajuda e tal. E como agora a lei já está sendo, aos poucos, aprovada, os homens estão enxergando que
se aproximar de mulher tá virando um risco pior de que você cometer um crime gravíssimo. Tanto é que você já sabe, né, que essa lei da misoginia é imprescritível e inafiançável. Ela não tem limite de tempo e não tem como você pagar uma fiança para você ser liberto. E até no trabalho a mesma coisa. A parceria de trocas de ideias, o clima bom entre colegas de gêneros, né, diferentes são fundamentais para um ambiente produtivo. Mas agora, se o medo de ser mal interpretado, de ser taxado como misógino, começar a rolar solta, o que vai acontecer? Os homens podem começar a evitar reuniões a sós com mulheres, fugir de conversas mais informais, também manter uma distância que não faz sentido e até mesmo a autodemissão das mulheres nesses ambientes. Tudo para se proteger judicialmente. Não é uma questão de desafeto, mas sim uma questão legal judicial que você tem receio de amanhã depois ela colocar você na justiça, sabe? E a questão até dos relacionamentos, que é óbvio que vai acontecer isso, essa separação toda. Então não duvide daqui a um tempo, várias mulheres fazendo vídeos nas redes sociais, falando que estavam em apuros, que precisam de uma ajuda. Antes a primeira coisa que os homens fariam é estender a mão para elas. Hoje eles estão pensando duas vezes, não existe mais homens como antigamente. Vão colocar sempre esse argumento, que não existe mais homens como antigamente, que os homens são frouxos, que não existe mais homens, isso, aquilo. Tudo por quê? Porque elas mesmas que concordaram com essa lei, que muitas pessoas fizeram vídeos, tanto homens como mulheres, dizendo que essa lei poderia levar à subjetividade em qualquer situação. Falas, cara, até agora eu não tô conseguindo entender como uma fala do Neymar, que não tem nada a ver com mulher, uma gíria, né, uma expressão do dia a dia, foi considerado como algo misógino. Então, até nisso, cara, a gente vai ver que vai existir uma separação real do homem da mulher, e até as mulheres com mulheres. Elas que não concordam com essa lei e as que concordam com essa lei. Então, meus amigos e minhas amigas, se preparem que essa conta vai chegar para você. E se você ainda duvida, quando acontecer realmente com você, aí você vai entender que toda essa discussão toda, com todos esses vídeos de pessoas falando sobre essa lei, sobre o que vai acontecer, as pessoas não estão acreditando, até chegar ao ponto que elas passarem na pele, aí sim você vai entender a real intenção que essa nova lei está por detrás. Mas enfim, cara, esse é apenas meus 2 centavos sobre tudo isso. Se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa, fique à vontade para comentar aqui, para colocar sua opinião. E também, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, que até o momento eu ainda consigo trazer, tem algumas maneiras que vocês podem a me manter nessa plataforma, a me dar um ânimo a mais a continuar a postar os vídeos aqui, que está tudo aqui na descrição. O apoia-se, a vaquinha, deixando valeu demais, lendo o QR Code, e da maneira grátis que não te custa absolutamente nada, é deixando um like, comentando aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, hypando também o vídeo se você está no seu celular, e fazendo tudo isso você me ajuda muito mesmo. Então, no mais eu desejo sucesso para todos vocês, e até a próxima.